título da minha mensagem hoje é Até que a promessa se cumpra. Até que a promessa se cumpra. Jeremias, capítulo 29, do verso 4 em diante. Jeremias 29, 4 a 11. Diz assim o texto: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casa e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Oh, glória a Deus! Tomai esposa e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenha filhos e filhas, netos e netas. Aleluia! Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na tua paz vos terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejai. Diga aleluia. Até aqui. Glória a Deus. Precioso, muito precioso, que o nosso Deus é um Deus de promessa. Aleluia. Isso é muito precioso, porque nós recebemos de Deus as promessas, porque Ele é um Deus de promessa. Deus está aqui falando a Israel, dando ao povo de Israel uma promessa. Diz os estudiosos que tem na Bíblia tem 365 promessas. Os teólogos dizem isso. E significa que tem uma promessa para cada dia. Para cada dia tem uma promessa de Deus. Isso é muito precioso, é maravilhoso. Servimos um Deus que nos dá promessa, que Deus fala e promete para nós bênção, promete para nós transformação, promete para nós coisas preciosas. São, como eu te falei, são 365 promessas. Olha que coisa! Mas a grande dificuldade de todos nós, a maior dificuldade que nós temos é entre a promessa e o cumprimento da promessa. Deus prometeu, Deus falou, aleluia, glória a Deus, Deus tem promessa, Ele prometeu. Agora a grande questão é, da onde Ele prometeu até a concretização da promessa respondida, até eu receber a promessa. Algumas vezes, garanto que muitos de vocês já fizeram uma declaração semelhante a essa: nossa, meu Deus, mal posso esperar até que eu prospere, mal posso esperar que meus negócios dê certo, mas mal posso esperar até que eu me forme. Muitos estão estudando, ai Jesus, quando é que vai ser? Mal posso esperar até os solteiros, né? Até que eu me case. Aleluia. Não aguento mais esperar, Senhor. Mal posso esperar, porque Deus prometeu. Então você está na espera, você está na expectativa. Também tem uns que podem estar dizendo assim: ai meu Deus, mal posso esperar até o dia que eu sane todas as minhas dívidas, que eu pago todas as minhas contas, porque essa é promessa também de Deus. Então, às vezes nós falamos isso, mas qual deve ser a resposta que nós devemos dar a Deus desse tempo da promessa até o cumprimento dela, até eu dizer, até que enfim chegou a promessa? Em Jeremias capítulo 29 nós encontramos aqui uma situação dessa, que eles haviam uma promessa e agora eles tinham que esperar o cumprimento da promessa. O profeta Jeremias escreve uma carta aos sacerdotes de Jerusalém, ao povo de Israel, que estavam cativos, estavam escravos em Jerusalém. Essas pessoas estavam pensando aqui nisso, eles estavam vivendo isso. O que nós vamos fazer nesse tempo de exílio? O que
nós vamos fazer nesse tempo da promessa, até o tempo da volta, que nós seremos novamente abençoados, estaremos de novo nas nossas casas, no nosso lar? Então Deus estava lhe dando aqui, através de Jeremias, a resposta para o povo. Ele estava respondendo. O povo vivia uma situação assim, angustiante. Israel havia desobedecido a Deus, havia profanado Deus, havia desviado dos caminhos do Senhor, havia apostatado da fé, havia uma apostasia espiritual da parte de Israel. Eles haviam deixado o Senhor, e os profetas que restaram, os profetas ali de Israel, começou a profetizar mentiras, começou a profetizar falsamente. Aí o profeta Jeremias era o único profeta que estava profetizando juízo. Os outros estavam profetizando coisas falsas, mentirosas. Então, Jeremias não, eles estavam falando coisas que Deus não falou. Mas Jeremias tem uma palavra de Deus. Nabucodonosor havia invadido Israel, destruído todas as cidades, o templo, levado para a Babilônia, os utensílios, todo o tesouro de Israel, do templo. A nação estava completamente em ruína, destruída, e o povo agora está vivendo cativos, escravos na Babilônia. Mas apesar de tudo isso, apesar da situação que eles estavam vivendo, de toda dor, de todo sofrimento, de todo cativo, de toda prisão, Deus tem uma promessa para eles. Deus tem uma palavra para eles, que eles retornariam, que eles voltariam a estar novamente nas suas casas, nas suas cidades. Deus promete isso para eles, mas iria demorar um pouco, ia ter um tempo entre essa promessa de Deus ao cumprimento dela. E eles viviam justamente nesse momento, eles viviam exatamente nesse tempo, entre o intervalo, estava no intervalo da promessa ao cumprimento da promessa. Pode ser também a sua história hoje. Pode ser que tenha alguém entre nós que também tem uma promessa de Deus. Deus já falou, Deus já disse, Deus falou, prometeu te abençoar. Você sabe disso, que Deus é com você, mas você está nesse intervalo da promessa de Deus ao cumprimento dessa promessa na sua vida. Essas pessoas estavam pensando aqui nisso. O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer nesse tempo de exílio? O que nós vamos fazer nesse tempo que nós estamos aguardando essa resposta? O que nós vamos fazer? E aí? Tem uma promessa. Você tem uma promessa de Deus para a sua vida? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tem 365 promessas. Às vezes está orando por uma situação financeira, orando pelo casamento, ou para que Deus abençoe o seu casamento, saúde. E você sabe disso, que Deus prometeu, Deus tem falado, que há uma promessa, e você está nessa expectativa. Pastor, e aí o que eu faço nessa espera? Na espera do cumprimento da promessa de Deus. A resposta do Senhor nós podemos observar aqui, nesse texto que nós lemos, em 4 princípios, que Deus fala aqui nesse texto, que vai servir para mim e para você. Deus está respondendo o que eu faço nesse tempo de espera, da expectativa da promessa. Amém? Primeiro, tenha perspectiva de Deus sobre a situação. Tenha uma perspectiva de Deus sobre a situação. No verso de número 4, o texto diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem levou o povo de Israel para a Babilônia? Deus. Ele está dizendo, foi Deus. Foi Deus. Deus deportou o povo de Jerusalém para a Babilônia. Mas muitos, quando enfrentamos dificuldades, enfrentamos tribulação, circunstância desagradável, nós achamos que é o diabo. Nós pomos culpa no diabo. Muitos veem o diabo nas situações difíceis. Estou passando por um problema, situação complicada. Isso é o diabo, isso é o inferno. Mas existem muitas situações que nós passamos de aparente tribulações, que não foi o diabo. Lutas, situações difíceis, não foi o diabo, foi Deus. É Deus que está colocando essa situação na sua vida.
Foi ele. Ele está por trás de tudo. Por quê? Para que se cumpra o propósito de Deus na minha e na sua vida. Às vezes as tribulações e os problemas vêm. Lembra de Israel? Israel estava ali no Mar Vermelho. O mar de um lado, os egípcios secando. Os que estavam lá mais perto, 2 milhões de pessoas, os que estavam lá mais perto, mais longe do mar, quando viu a poeira do exército de Faraó, estamos lascados, o que eu faço? Mais grande, na frente deles tinha um mar. Eles não sabiam o que fazer. E o Senhor falou para eles: olha a estratégia de Deus. Era um problema, era uma situação complicada, era uma dificuldade, vamos morrer. Aí o povo começou a falar, começou a murmurar: Moisés, você tirou lá de nós do Egito, porque lá não tinha cova para enterrar esse povo, você quer que nós morramos aqui nesse deserto? O povo estava apavorado. Pensa na situação, o mar diante deles. E o Senhor falou para Moisés: marche, e de uma forma espetacular, maravilhosa, o mar se abre, e o povo passa em seco. Mas o que eu acho extraordinário nisso é o seguinte: porque Deus podia ter arrumado uns barcos para eles passar, ou eles ter passado pisando sobre a água. Deus podia arrumar um monte de estratégia, mas diante de uma tribulação, quando o povo passou, o que aconteceu? Eu imagino que se eu estivesse passando aí, eu ia tremer todo, com aquela muralha de água. Já pensou quantos metros que era aquilo ali? Dali vai imaginar. Será que isso não vai desmoronar, não? Eu até passaria a mão na água para ver como que foi aquilo. Deve ter sido algo extraordinário. Mas na hora que o povo passou, a Bíblia diz que a água, o povo, os egípcios, soldados egípcios vieram passando, e a água veio e matou todo o exército do Egito. Agora eles estavam em paz. Porque já pensou se o povo não tivesse morrido, o exército? Eles iam viver na terra angustiados. Será que eles vêm aí? Será que eles arrumaram um barco? Será que eles arrumaram uma maneira de passar? O que vai acontecer? Daqui a pouco eles iam ficar o tempo todo preocupados com o exército egípcio. Mas o fato de o Senhor ter eliminado eles, agora estavam em paz. Uma tribulação, uma luta, um problema. Mas Deus, através daquele problema, queria dar um livramento para Israel. Aleluia. E Davi, com o gigante Golias, ele não marcou aquilo, ele não era treinado. De repente um gigante, quem tinha coragem de ir? Pois o cara desafiava o exército todos os dias. Mas a tribulação momentânea, o gigante, na vida de Israel e na vida de Davi, levou ele para o trono. Então o problema, eu fico imaginando, Davi de forma alguma arrependeu, é claro, porque ele confiava no Senhor. Mas eu fico pensando assim, na hora que ele falou: quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Vou atrás dele agora. Falou para ele: eu vou arrancar sua cabeça hoje, vou dar aos animais. Olha a confiança que ele tinha em Deus. Mas o gigante, a gente não está na cena, a gente fala isso, parece assim, uma coisa assim fantasiosa, mas foi uma realidade, foi verdade. Davi teve que enfrentar um Golias, um gigante, um soldado preparado para que ele pudesse ir ao trono. Então, às vezes, as tribulações, os problemas, é porque nós não estamos enxergando a perspectiva divina. Às vezes nós olhamos para o problema, olhamos para uma situação, e Deus está nos querendo levar para uma situação muito melhor, muito mais abençoada. Mas nós não temos perspectiva divina, temos uma perspectiva natural, olhamos para as coisas naturalmente. Esse mar, vamos morrer aqui, como a maioria fez. O Senhor nos mandou para cá para morrer aqui. E o exército todo de Israel, quem enfrenta esse gigante? Então a perspectiva humana era impossível, era um problema, é uma situação sem saída. Mas quando nós olhamos com os olhos de Deus, nós podemos enxergar uma oportunidade para romper, para avançar, para crescer. Então, antes que o Senhor possa cumprir o seu propósito na nossa vida, pode ser que você tenha que passar por situações difíceis, que você olha e fala: como que eu vou sair disso? Como que eu vou sair dessa situação? Esse é um dos aspectos, talvez um dos aspectos mais complicados a respeito da soberania de Deus, de enxergar a situação com os olhos divinos. Então tem uma perspectiva correta de toda a situação.
Porque a perspectiva correta é a chave. É a chave. Pode mudar tudo. Então, se você está na Babilônia, não se revolta como Nabucodonosor. Tenha a perspectiva correta. Não foi ele, foi Deus. Não foi Nabucodonosor, foi o Senhor. O Senhor está dizendo, foi eu. E o grande problema é esse, porque nós não conseguimos ter a perspectiva correta das nossas situações. E aí, nós não enxergamos a mão de Deus, enxergamos o homem. Aí a gente fala, esse problema é o meu chefe, o problema é o meu patrão, o problema é esse irmão, o problema é meu marido, o problema é minha esposa, e aí você só enxerga os homens, só vê problema com a pessoa, não enxerga a mão de Deus. Mas foi Deus. O texto está dizendo foi o Senhor. Mas a maioria de nós só enxerga um homem. Só enxerga um homem. Acho que o homem que é ele que está errado. Acho que a pessoa que está errada é meu chefe que é um perverso, é um déspota, é meu chefe que é assim, é meu marido que é assim, é meu marido que é um problema, é a minha esposa que é um problema, é meu vizinho que é um problema, é meu líder que é um problema, é meu pastor que é um problema. Está chegando sempre um homem. Mas o Senhor está dizendo, não foi um homem, foi eu. Essa situação que você está passando, os problemas que às vezes nós enfrentamos, foi Deus. É Deus que está. Tem 3 tipos de pessoas com relação às perspectivas. Existe aquele que enxerga só o homem. Tudo que ele passa, todas as situações que ele vive, ele só consegue ver o homem. Só consegue ver o homem. É fulano, é ele, é o ciclano. Esse cara está aqui para me perturbar. Essa pessoa está aqui para me assassinar. É o homem, só vê o homem. Aí tem uns que crescem um pouco mais. Eles evoluem um pouco mais. Eles começam a ver o diabo. Isso é o diabo, isso é o inferno. Sabe, esse cresceu um pouco mais, porque ele já começa a ver o mundo espiritual. Ele já começa a perceber, só pode ser o diabo está usando ele. É o diabo. Já melhorou um pouco. Mas tem uns que crescem mais ainda, tem uns que vão para um nível mais elevado, porque eles começam a enxergar a mão de Deus. Sim, porque atrás do homem e atrás do diabo tem o Senhor. Deus está agindo, Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Por trás de tudo da sua vida, de tudo, consegue ver isso? Consegue perceber isso? Que atrás de tudo está o Senhor, está Deus. Mas como? Como? Deus é soberano. Por trás de todas as coisas na sua vida, nessa vida, é Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Tudo está nas mãos de Deus. Está tudo nas mãos dele. E às vezes Ele nos disciplina, às vezes está debaixo da disciplina de Deus. Ou às vezes Deus está querendo nos ensinar, está querendo ensinar alguma coisa, mas tudo na sua vida é para o seu bem. Tudo na sua vida é para o seu bem. Tudo na sua vida. Pastor, mas como que eu posso ver? Eu não consigo ver o bem nisso. Pois é, Deus está atrás disso. Deus, se você tiver olhos de Deus, perspectiva correta, você vai ver que isso vai se tornar em bênção para a sua vida. Se você é aquele que submete ao governo de Deus, você vai ser abençoado. E se será abençoado, tenha uma perspectiva correta. Foi Deus que colocou o povo na Babilônia. Foi o Senhor que levou eles para lá. Eu sei que não é fácil enxergar essas coisas. Claro que não é simples isso mesmo. Tem que ser algo sobrenatural mesmo. É claro que é algo divino. Por isso você está aqui hoje. Para ouvir a palavra, para que a palavra possa ser espada de 2 gumes, que separa o natural do espiritual, para que você possa ter olhos espirituais e coração espiritual, para ter perspectiva correta da sua situação. Porque não é simples assim. Quando o Senhor fala para eles, olha, foi eu que deportei vocês, tirei vocês de Jerusalém e os enviei para ser escravo na Babilônia. Aí você fala, mas como, Deus? Como o Senhor faz um negócio desse? Mas pode ser
o templo. Pois é, ele está dizendo que foi ele. Foi ele que destruiu tudo, foi ele que permitiu tudo isso. Ele estava por trás disso tudo. Vê lá se Deus vai fazer um negócio desse. Vê lá, não, agora que eu estou em Deus, crente não passa tribulação, não. Vê lá se Deus vai permitir que eu sofra. Será que Deus vai permitir que eu passe por enfermidade? Deus vai permitir que eu passe por situações assim complicadas e difíceis? Pois é, vai. Vai, Senhor. Vai. Por trás de tudo isso está o Senhor. Enxerga Ele através dessa situação. Pode ser que Nabucodonosor seja mesmo um endemoniado mesmo. Mas foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Nada. Então a sua demanda não é com Nabucodonosor. A sua demanda não é com o seu cônjuge. A sua demanda não é contra o seu patrão, o seu empregado, contra o seu vizinho, contra o seu parente. A sua demanda é com Deus. É com Ele. É com Ele. Se você entender isso, você vai entender o que está acontecendo. E você será poderosamente abençoado. Se você não entende, pastor, não entendo. Você não entende? Então vai ao Senhor. Vai orar ao Senhor. Há muitos anos Deus falou comigo uma palavra. Porque tem hora que a gente olha para a situação, a gente não consegue assim enxergar a mão de Deus. Tem situações que a gente fala, meu Deus, como que pode uma situação como essa? Às vezes a gente depara com situações assim difíceis. E eu passei por uma dessas. Mas naquele dia que o Senhor falou comigo, eu mudei a minha visão, eu mudei a minha maneira. Eu recebi uma palavra de Deus assim, eu falei com um irmão, um pastor muito querido, muito amado. Eu falei, pastor, eu não entendo. Aí ele falou para mim assim, eu vou te falar algo, não tem problema você falar para Deus que você não entende, mas você também conclui essa oração dizendo, Senhor, eu não entendo, mas eu te louvo. Eu continuo te louvando. Quando isso entrou no meu coração, entrou como uma espada, entrou como uma flecha que acerta o alvo. Eu entendi aquilo e falei, aleluia. Tem coisas que eu ainda não compreendo, porque a minha visão ainda é pequena, ainda é medíocre. Eu ainda estou olhando e vendo o diabo, eu ainda estou olhando e vendo o homem. Mas quando eu começar a crescer um pouco mais, quando o meu nível aumentar, que eu começar a ver Deus por trás da circunstância, aí sim, aí eu vou ter uma compreensão mais clara, mais viva. Mas quando eu não entendo, eu faço essa oração. Senhor, eu não entendo, mas eu continuo te louvando, eu continuo te adorando. José é um exemplo disso. Um dia José sonhou. Mas o cara não planejou sonhar, ele não deitou e falou assim, eu vou sonhar que os meus irmãos, os meus pais, eles vão me servir. Ele teve um sonho das luas e as estrelas se curvando a ele, dobrando. Ele entendeu que era o pai, a mãe e os irmãos. Mas não foi ele que escolheu sonhar. Ele não falou assim, eu vou sonhar agora, vou ter um sonho. Não, foi Deus que deu o sonho para ele. Aí quando os irmãos souberam disso, ele já morria de inveja, porque ele era o filho preferido. Aí eles pegaram ele, você conhece a história, lançou ele num poço. Vamos lançar no poço, vamos deixar ele morrer aqui. Mas o irmão mais velho teve uma ideia. Falou, não, vamos vender ele para os ismaelitas. E venderam ele para os ismaelitas. E José foi escravo. Foi para o mercado de escravo. Gente, pensa uma coisa como essa. O sujeito está lá, ele tem um sonho. E ele podia estar falando o quê? Ele podia estar falando, o Senhor me deu um sonho. O Senhor me falou, agora olha onde é que eu estou. Mas aquela situação estava levando ele para o palácio. Mas olha, é uma situação humilhante, porque o escravo, no mercado de escravos, ficava ali seminu, sendo avaliado, avaliado para ser comprado. E aí, você conhece a história, ele foi parar na casa de Potifar. E lá na casa de Potifar, uma mulher possessa, quis seduzi-lo, avançou nele. Mas ele, em momento algum, ele não abriu mão dos sonhos que Deus tinha dado para ele. Ele tinha uma coisa no coração dele, ele sabia que Deus tinha algo para ele, ele não abriu mão disso. Falou, não te permito isso, não vou fazer
Senhor. E a mulher doida, uma mulher possessa, agarra ele, e o cara sai pelado, arranca a roupa dele, e ele fala: eu não fico aqui. E ele sai correndo pelado no meio da rua. A pessoa deixando. Nossa, que coisa mais louca. E ele foi acusado de estupro, ele foi acusado de assédio à mulher de Potifar, um cara que era riquíssimo. Olha, diz os historiadores bíblicos, de que são fatos assim, que eles têm convicção disso, de que Potifar não acreditou na mulher dele, acreditou em José, porque senão, numa situação dessa, ele só tinha duas saídas: ser morto ou ser castrado. Qual que você preferia? Garanto que os homens aqui tudo falou assim: morto, mortinho. Meu Deus. Pô, mata, não faz isso não. Mata a morte rapidinho, assim, arranca a cabeça, mas não faz outra coisa não, pelo amor de Deus. Olha a situação de José. Mas ele foi preso depois disso e foi parar na prisão do faraó, que era uma prisão assim light, porque estava lá os funcionários do faraó. Não era o calabouço, não era a mesma prisão que os outros iam. Foi para uma prisão assim, de Potifar. Se tem que ser preso, vai ser uma prisão mais confortável, menos pior. Depois ele tem um sonho. O faraó tem um sonho de 7 vacas gordas e depois ser engolida por 7 vacas magras. E aí, você conhece a história, José vai lá e interpreta o sonho de faraó, dizendo: olha, vai haver 7 anos de fartura e 7 anos de fome, de miséria, de pobreza. E o faraó fala assim: o que tem que fazer? Como é que faz isso então agora? E ele então dá a ideia: vamos fazer celeiros, fazem celeiros, guarda, armazena para os 7 anos de fome. E aí o faraó fala: não tem outra pessoa para fazer isso melhor do que você. E José, o cara um dia está na prisão. Ele acordou hoje, segunda-feira, está na prisão. Terça-feira, ele é o segundo no Egito, na maior potência da época. Agora ele era o governador. Ele era a pessoa mais importante, segunda pessoa mais importante na face da terra. Preso. Olha o que aconteceu na vida desse cara. Olha só. Tornou-se um homem ministro, primeiro-ministro do Egito. Aí veio a fome, 7 anos de fartura, aí veio a fome, e aí fome por toda a terra, inclusive por Israel. E os irmãos, a família de José, passa fome. Aí eles fazem o quê? Vão buscar socorro, vão buscar alimento aonde? No Egito. E adivinha quem é, na mão de quem que os irmãos de José caíram? Eles estavam assim, velho, porque ele tinha passado 13 anos. 13 anos. Eles não conheceram José. Olha aí, olha o sonho se cumprindo. Ele se curvando diante de José, diante do segundo homem de Faraó, do primeiro homem depois de Faraó. Eles estavam lá se curvando, 13 anos depois. Aí José se revela a eles quem ele era. Os irmãos fizeram o quê? Que bem, não, ficaram apavorados. Eles ficaram morrendo de medo. Falaram assim: agora eu já sei, José vai nos vingar agora, porque nós pensamos mal contra ele, tentamos mal contra ele, quisemos matá-lo. Agora ele vai fazer o mesmo, porque é assim, olho por olho, dente por dente. Eu fiz mal, sabe, vai receber mal. Mas olha a perspectiva de José, olha como ele enxerga as coisas, como ele vê tudo isso. Aí Gênesis, no capítulo 45, no verso 7, veja como José viu. Oh Deus, que Deus coloque os olhos de José nos nossos olhos. Olha como ele viu. Deus me enviou quem? Não, para aí, não é possível. Deus me enviou diante de vós. Olha, não foi os irmãos, não foi o diabo, não foi Deus, diante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida
diante de vós, não, por um grande livramento, assim não foste vós, olha só, que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Quem foi que enviou José para essa situação? Foi os irmãos dele, de fato foram os irmãos. Não foram os irmãos que jogou ele no buraco? Não foram os irmãos que vendeu ele para os ismaelitas? Não foi o diabo que usou toda essa situação, contaminando o coração dos irmãos, deixando eles com inveja? Mas por trás de tudo isso havia um propósito divino. Por trás de tudo isso havia a mão de Deus. José viu a mão de Deus. José viu o Senhor, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio aos problemas, ele viu a mão do Senhor. José olhou a partir da perspectiva de Deus. Olha que coisa preciosa, olha que coisa. Perspectiva é tudo. Como que você enxerga as suas situações? Como que você tem visto a sua vida? Como você vê os problemas que você tem enfrentado? Mas a perspectiva correta vai aliviar a sua dor. A perspectiva correta vai mudar tudo na sua vida. Vai mudar tudo. Você consegue entender isso? Se você olhar com os olhos de Deus para tudo que você está vivendo, para tudo que você está passando, você vai mudar o seu coração. Você vai mudar a sua vida. Você vai mudar a atitude. Como homem, como marido, como filho, como profissional, como empregado, vai mudar tudo. A situação que você está passando não foi uma pessoa, não foi seu patrão, não foi seu cônjuge, não foi seu filho, não foi o fulano, não foi o ciclano. É Deus, é Deus. Enxerga com os olhos de Deus. Então, quando você fizer isso, a primeira coisa que vai acontecer, você vai parar de amaldiçoar os outros, você vai parar de falar mal dos outros. Ah, esse patrão, esse fulano, esse meu professor, esse não sei o que, esse meu vizinho, esse meu marido, olha a mulher que o Senhor me deu. Olha, não, mas quando você vê isso, sabe, muda a sua linguagem, muda o seu palavreado, muda o seu coração. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Aleluia. Por trás de tudo está a mão de Deus. Veja a morte de Jesus na cruz, que é um outro exemplo de perspectiva correta, perspectiva divina. Na ótica natural, quem matou foi os judeus. Foi os judeus que mataram. Foi os judeus que pediram a morte dele. Mas, numa perspectiva um pouco mais elevada, você vai ver o diabo. Foi o diabo que entrou em Judas e o vendeu por 30 moedas de prata. Mas, numa perspectiva ainda mais elevada, você vai ver Jesus dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O que Jesus disse? Pai, é possível afastar de mim esse cálice? Deus falou para ele: não. Quem matou ele? Quem matou Jesus? Foi Deus. Não, você vai dar cruz. Mas pai, não dá para livrar esse negócio aí não? Não dá não. Então foi quem? Foi os judeus? Foi o exército romano? Não, foi Deus, foi o Senhor. Se você tem uma perspectiva errada da vida, você vai ver o homem, vai ver no máximo o diabo, mas você precisa ver como Deus vê. Como é que está a sua vida? Como está a situação? Consegue enxergar como Deus vê? Então para de enxergar como todo ímpio vê, para de enxergar como todo homem natural vê. Você não é um homem natural, você é um homem de Deus, você é um cristão, você tem o Espírito Santo de Deus. Para, em nome de Jesus, de enxergar a sua vida como o homem natural vê. Não é assim que eu enxergo, é diferente. Se você vê pelos olhos da perspectiva de Deus, você vai ver a mão de Deus por trás de tudo. Então, do ponto de vista natural, a cruz foi a derrota total. Estava sendo preso, espancado e morto. Mas da perspectiva bíblica, aquilo ali foi a completa vitória de Deus. A nossa vitória também. Aquilo que você olha e acha que é derrota, pode ser vitória em Deus. É derrota. Estou lascado, estou frito.
derrotado. Olha da perspectiva de Deus e diga aleluia. Segundo, procure ser produtivo onde você está. No mesmo capítulo de Jeremias 29, no versos 5 a 7, coloca aí na linguagem de hoje, NTNH, ok? O texto diz assim: construa casas e morem nelas, plante árvores frutíferas e coma as suas frutas. Diga aleluia. Fruta é bom demais. Deus falou isso para mim também. Uma fruta, chupa bastante fruta, que bênção. Casam e tenham filhos, e que os filhos casem também e tenham filhos. Ele fala de boa, tá vendo? Não fala até meu Deus, boa aqui. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhe para o bem da cidade, para onde eu vos mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela. Em favor de quem? De Babilônia. Pois se ela estiver bem, vocês também vão estar bem. Ore pela Babilônia. É isso que Deus tem para nós. É essa situação aqui? Não, claro que não é. Não era essa situação que Deus tinha para o povo. Mas enquanto as promessas não chegam, não é essa situação que às vezes você está vivendo. Não é isso, Deus tem promessas. Então enquanto a promessa não chega, eu vou fazer o melhor. Eu vou fazer o melhor. Eu vou construir, eu vou plantar, eu vou colher, até que a promessa se cumpra na minha vida. Então eu não vou ficar acuado, não, eu não vou ficar para trás, não vou ficar deprimido, não vou ficar para trás, não. Eu vou me levantar e vou continuar lutando em paz, e louvando e adorando e orando por eles, até que a promessa se cumpra na minha vida. Mas tem muita gente que fica preso a coisas, preso a situações, e na verdade preso a situações às vezes do passado. Preso coisas do passado. Mas como era bom quando era Jerusalém, lá no templo, lá na época, sabe? Não, está preso lá. O salmista no Salmo 137, nós podemos ver aqui como o povo estava deprimido na Babilônia. Olha como é que eles estavam. Olha como o povo estava. Salmo 137, do verso 1 em diante. As margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e fazíamos o quê? Chorávamos. Meu Deus. Ai Deus, choravam, lembrando de Sião. Aí o Senhor falou: para de chorar, para com isso. Você não é homem, não? Para com esse negócio. Aí eles, nos salgueiros que lá havia, penduravam as nossas harpas. Não vamos cantar, pois aquele que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres. O povo falava para ele assim, o pessoal do Egito falava assim, da Babilônia, sabe, Egito, da Babilônia falava: cantem louvores, sejam alegres. Aí eles falavam assim: nós não vamos fazer o que vocês estão falando, não. Mas não era eles que estavam falando, era Deus, era o Senhor que estava dizendo, era o Senhor dizendo. Entoamos alguns dos cânticos de Sião, como porém haveríamos de entoar os cânticos do Senhor em terra estranha? Nunca vou fazer isso. Está pensando o quê? Não faço isso nunca, não vou fazer. Se eu me esquecer, ó Jerusalém, que se recebe a minha mão direita, eu me recuso a ficar alegre. Não, para com isso. Tem gente que recusa. Não, agora também está pensando o quê? Magoou. Não vou fazer, não vou falar. Às vezes nós culpamos os nossos problemas, a falta de sucesso, a falta de vitória, a falta de frutos em Deus, as situações que nós estamos passando. Às vezes nós passamos situações difíceis
E é fácil culpar, né? É fácil arrumar um culpado. Como que a gente arruma um culpado fácil? No instantinho. E é também muito fácil arrumar desculpas. Desculpa para não fazer. Desculpa para não ir. Irmão, você não vai na célula. Estou precisando de um líder de célula. Não, irmão, eu vou servir a Deus quando eu estiver melhor. Eu não estou bem. Não estou bem. Essa é uma frase que eu ouço muito. Não estou muito bem nesses dias. Não vou servir Deus agora, não. Eu vou servir a Deus quando as coisas começarem a dar certo. Quando começar a melhorar. Quando as condições ficarem melhor. Em vez de culpar as situações, Deus queria que eles transformassem aquela situação numa situação de perspectiva divina. Não, para com isso, para de dar desculpa, sacode a poeira, vamos andar, vamos louvar, vamos nos alegrar. Ei, não é isso, não. Vamos transformar essa situação. O Senhor diz para eles: vamos trabalhar, ei, vamos trabalhar, vamos abençoar esse povo, vamos abençoar o pessoal da Babilônia. Ele deveria orar pelo pessoal da Babilônia, ore por eles. Veja o que o Senhor diz no verso 7, olha, procurai a paz da cidade, para onde eu vos desterrei é que eu os enviei como escravo, e orai por ela ao Senhor. Por quê? Para que a sua paz também esteja paz, que a paz não depende da sua. Vamos orar pelo patrão, vamos orar pela empresa. Não era fácil eles orar pela Babilônia, claro que não é. Os babilônicos haviam destruído as suas cidades, haviam levado escravos, haviam matado seus parentes. E agora o Senhor diz: ore por esse povo. Mesmo que você esteja passando por um problema difícil, mesmo que você esteja passando por situações difíceis, de deserto, pastor, você não sabe o que eu estou passando, é um momento muito difícil. Continue crendo, continue louvando a Deus. Deus está no controle de tudo, está tudo no controle do Senhor. Fique em paz, vai dar tudo certo. Não fique deprimido aí, não fique amuado aí, não. Levanta, reage, louve. Está sofrendo, louve. Está deprimido, louve. Está difícil, louve. Deus queria que eles enxergassem tudo na perspectiva divina. Na perspectiva divina, eles foram enviados para a Babilônia. Mas na perspectiva humana, eles tinham sido levados cativos. Veja, há uma diferença. Você pode ser exilado ou você pode ser enviado. Ou morto. Tudo depende do quê? Da sua perspectiva, da maneira que você olha. Qual é a diferença de ser enviado e ser exilado? A maneira que você vê. Como você está olhando, a sua perspectiva. O cativeiro foi um meio que Deus usou para espalhar o conhecimento de Deus por toda a terra. Foi através dos cativeiros. O povo não conhecia Deus, eles não conheciam a Deus. Então, quando nós somos canal de Deus, nós não somos exilados. Quando nós somos canal de Deus, nós somos enviados. É diferente. Lembra lá de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles estavam lá na Babilônia. E aí eles foram lançados na fornalha de fogo. Mas aí quando eles sobreviveram à fornalha, que apareceu um outro homem, o rei Nabucodonosor disse o quê? Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O nome dele foi espalhado. Eles não estavam ali como cativos, eles estavam ali como enviados. E aí o rei baixou um decreto: quem não proclamar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vai ser esquartejado, vai ser tudo morto. Da agora para frente, e um pouco mais à frente, depois no outro reinado de Dario, também acontece a mesma coisa com Daniel. Quando Daniel é lançado na cova dos leões, o rei disse o quê? Bendito Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e seja Deus entre nós para sempre. Olha aí, olha a perspectiva divina. Deus queria que eles fossem conhecidos, que Deus fosse conhecido deles.
Então, quando você olha na perspectiva divina, eles foram enviados, não foram cativos. É claro que o nosso alvo é Jerusalém. O alvo era Jerusalém, mas enquanto não chega a Jerusalém, quando não chega, nós vamos fazer de Babilônia um lugar feliz. Vamos fazer da Babilônia um lugar abençoado. Vai ser bênção. Vai ser bênção. Eu sou enviado aqui. Mas a postura de muitos é que no momento difícil, nos momentos difíceis, ignora o propósito divino. Porque todos nós às vezes passamos por situações complicadas, situações difíceis, por problemas. E aí quando nós enfrentamos problemas, aí para. Ah, não, também não vou mais. Fulano falou um negócio para mim, eu não gostei. Para. Sabe? Para. Você é enviado, você é exilado. Você decide e sai daqui hoje com isso definido no seu coração. Você é um exilado, vai para lá murmurando, reclamando de tudo e de todos. Eu não aguento mais essa selva, eu não aguento mais esse discipulado, eu não aguento mais esse líder, eu não aguento mais esse casamento, eu não aguento mais esse emprego, eu não aguento mais esse patrão, eu não aguento mais esse. Sabe, só está reclamando porque você é um exilado. Mas se você tiver visão de que foi enviado, aí muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Você precisa ter essa visão. Lá no seu trabalho, lá onde você mora, lá com seus parentes. Você quer saber uma coisa? Eu não vou cantar corinho, mas negócio de não vou. Você quer que eu ainda ore pelo meu patrão? Esse sanguinário? Sim, você vai orar sim. Ore para o seu chefe. Mas por que eu vou fazer isso? É para você ter paz, filho. Para você ter paz. Vou orar para quem me persegue, vou orar para aqueles que falam mal, vou orar para aqueles que são contra. Mas por que você vai fazer isso, filho? Para que você tenha paz. Diga glória a Deus. Terceiro, ignore as pessoas incrédulas. Verso 8 e 9 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganei, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e não os enviei, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está dizendo assim: olha, não está falando em meu nome, não sou eu. Aprenda a ouvir aqueles que falam da parte de Deus. Aprenda a ouvir. Sabe? Eu tenho convicção disso. Eu sei que eu tenho falhas. Eu sei que eu tenho erro demais. Eu não sou perfeito e nunca vou ser, só na glória. Nunca não, na glória você. Mas eu sei que foi Deus que me enviou. Eu tenho convicção disso. Eu sei que Deus me colocou aqui. Eu sei que eu sou seu pastor. Deus me colocou aqui para pastorear você. Sabe? Então, de quem você está ouvindo? O que você vai ouvir? Então, ouça. Você acha que eu sou maligno? Eu vou influenciar você errado? Não, filho. Então, ouça. Seu pastor está falando. Seu pastor está dizendo. Então, ouça, cuidado. Para você não ouvir coisas erradas. Ou a pessoa errada. Sabe? As pessoas ao seu redor é que vão determinar força ou fraqueza na sua vida. Porque as pessoas estão próximas de você. Elas vão determinar vitória ou derrota. Muito cuidado com quem está próximo de você. Ele pode ser boca de Deus, mas também pode ser boca do diabo. Quando Deus quer abençoar você, sabe o que ele vai fazer? Ele vai usar quem está próximo a você. Mas também o diabo, quando quer ferir você, ele vai usar também a mesma estratégia. É diabo demais, não é? Vai ser inferno esse lugar. Ele vai usar também as pessoas que estão próximas a você. As pessoas que estão ali perto de você. Ou vai ser boca de Deus, ou vai ser boca do diabo. Mas o que é boca de Deus, sim, olha, deixa eu te falar uma coisa: o que é boca do diabo, eles não falam, não é processo, não é assim, vai lá, mata, rouba, não. Tem uns que é boca do diabo que falam assim: não, vamos orar, vou orar com você.
você, se você largar esse emprego, se eu for esses dias, esse tipo de conversa com uma pessoa, eu nem acredito num negócio desse, como diz o Abissai, eu nem acredito num negócio desse. Uma pessoa aconselhada aqui da igreja é separar do marido. Não, mas você tem que separar dele, larga dele, vou orar por você, para você ficar com paz. Isso não é boca do diabo, é o que então? Sabe? Aí a pessoa fica acreditando, né? Não, ó, sei lá, se for, sabe? A pessoa não fala malignamente, aparentemente parece ser uma coisa assim, mas quando é boca de Deus, olha, tudo que é boca de Deus, ele vai estar sempre levando você. O que é boca de Deus, a diferença é que sempre o que é boca de Deus vai estar sempre levando você a olhar para Deus. Sempre que você quer saber a diferença, se é boca de Deus ou se não é boca de Deus, que o que não é boca de Deus vai te levar você a olhar para o homem, vai te levar você a olhar para a circunstância, vai fazer você olhar para a situação. Mas o que é boca de Deus vai fazer você olhar para Deus. Olha para Deus. Aí você identifica a diferença. Você consegue ver a diferença fácil. Ouça aqueles que são boca de Deus. Isso é chave. Quando você não consegue ver a mão de Deus, ore. Ore. Quarto e último. Confie nos planos de Deus. Confie nos planos de Deus. Jeremias capítulo 29, continuando, verso 10 a 13. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Por que Deus falou isso aqui agora, no final da carta? Porque alguns poderiam estar dizendo assim: servir a Deus é fria. Nossa, estava tudo bem lá em Jerusalém. Eu tinha armazém, tinha meu comércio, tinha minha lavoura, eu tinha terra, tinha gado, estava tudo bem. Agora eu fiquei sem nada. Foi só esse negócio de servir a Deus, agora ir com Deus, o negócio atrapalhou tudo. E agora você ainda vem dizendo que eu que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito é de paz? Ah, que isso? O problema é que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Isaías também fala isso, são maiores que os nossos. Veja o que diz Isaías 55, verso 8 e 9. Olha o que Isaías diz, quase a mesma coisa que Jeremias está dizendo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, esse texto mostra aqui os planos de Deus. Isaías está revelando aqui, está mostrando verdades a respeito dos planos de Deus. Várias verdades. Primeira delas: Deus é um Deus de planos e propósito. Deus é um Deus de planos e propósito. Deus é um Deus de propósito. Então você não nasceu assim por acaso, você não está aqui assim, foi jogado aqui, caiu aqui. Não, você está aqui porque Deus tem um propósito. As coisas na nossa vida não acontecem por acaso. Não acontece por acaso. Nada na sua vida acontece por acaso. Todas as coisas que acontecem na sua vida, tenha atenção, porque Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito na sua vida. Há um propósito divino na sua vida a se cumprir, e Deus dela pela sua palavra para que se cumpra. Então você entenda isso, você consegue perceber isso? Que Deus tem um propósito na sua vida? Deus tem um propósito na sua vida. Então sua vida tem um propósito. Não é uma casa, se nasceu, cresceu, viveu e morreu. Não é. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito e Ele vai cumprir o propósito. Então, pastor, qual que é o propósito? Caminha que você vai entender, caminha que você vai ver. Mas só entenda uma coisa: Deus tem um propósito e vai cumprir. Então só descansa, fala: Deus, cumpre em mim o seu propósito. Eu não quero ser o impedimento do propósito de Deus na minha vida. Então Deus precisa de cumprir. Ore para que se cumpra.
Isso você deve orar. Senhor, cumpra o seu propósito na minha vida. Segundo, Deus é um Deus de tempos e ciclos. No verso 10, o Senhor diz que o povo haveria um tempo determinado. 10 ciclos de 7 estava determinado para o povo ficar cativo na Babilônia. Deus falou para eles: é 70 anos. Vocês vão ser cativos aí. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Não tem como você acelerar o tempo de Deus. Deus tem um ciclo, Ele tem um tempo determinado para a sua vida e para a minha vida. Então não tem como você adiantar no ciclo. Mas é possível atrasar. Aí é o problema. Pode se atrasar o tempo de Deus e o propósito de Deus. E é isso que eu não posso perder. Havia um dia determinado para que o Senhor Jesus nascesse. Havia marcado. Já havia um decreto divino. Ele deveria nascer onde? Aonde o Jesus tinha que nascer? Onde ele tinha que nascer? Vocês não sabem, não? Já foi dito lá dos profetas messiânicos: de Belém, ó ti, ó terra, menor de todas as terras, eu te chamarei. Então, Jesus já estava predestinado para nascer em Belém. Mas Maria morava em Nazaré. E agora? Como que faz? Como é que faz agora? Como que Maria vai parar lá em Belém? Deus criou um censo na época. Foi Herodes. Não foi não, foi Deus. Criou um censo e Maria tinha que ir a Belém, porque ela era de família de Belém. Então ela tinha que ir a Belém para que Jesus nascesse em Belém. Nós estamos aí na semana do Natal. Nós sabemos que Natal é Jesus. É Jesus nascendo no nosso coração, todos os dias. Natal não é Papai Noel, não é nada disso. Mas é um momento de festa. Não é um momento de família. Né? Eu estou com a família da minha esposa ali. É uma bênção isso, os filhos sentados. Se você não pegar esse momento, assim, a gente fica sensível nesses dias, não é verdade? É um tempo de festa, é um tempo assim, legal, que a gente precisa valorizar isso. Sentar, trocar presente, receber presente, pode abençoar uns aos outros, inclusive o pastor também pode receber presente. É bênção, diga aleluia. Havia um dia determinado para ele nascer, mas também havia um dia determinado para ele morrer. E um lugar também para ele morrer. Deveria ser onde? E qual era o tempo? Qual era o tempo para Jesus morrer? Na Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascual. Deveria ser em Jerusalém e deveria ser na Páscoa. Estava tudo determinado, estava tudo marcado. E não poderia ser à noite, tinha que ser antes de anoitecer. Por isso ele morreu à tarde, às 3 horas da tarde. Então até a hora de morrer estava determinado. Tem muito crente com medo de morrer. Ei, você tem um tempo determinado para você morrer. Só quem morre na véspera é peru. Você não morre não. Peru que morre na véspera. Mas você morre no dia determinado por Deus. Então Deus determinou tempo e ciclos para a nossa vida. Tem um tempo certo. Você não pode adiantar o tempo, mas você pode atrasar. Mas pastor, então como que eu atraso? Eu não quero atrasar. É não respondendo a Deus, não confiando a Deus, não colocando-se, não buscando entender as circunstâncias. Diga aleluia. E por fim, os planos de Deus são bons. Mesmo que tenhamos que passar por lutas e tribulações, precisamos ter em mente que o Senhor está só nos treinando e qualificando para coisas maiores. Todas as tribulações, todas as lutas na minha vida, na sua vida, é para o meu crescimento, é para que eu avance mais. Mesmo que eu tenha que passar por testes, mesmo que eu tenha que passar por provações, e mesmo que eu tenha que passar por disciplina também. Deus disciplina. Diga aleluia. Ou misericórdia. O Senhor está muito mais preocupado com a nossa obediência do que o nosso conforto. Muitas vezes nós não entendemos isso, mas nós podemos ser disciplinados por Deus. A Bíblia diz que Deus disciplina o filho que
disciplinar? É um problema. Eu vou te falar um negócio, como Deus me disciplina, meu Deus do céu. Não posso fazer nada assim fora da casinha que Deus disciplina. Oh, Jesus. Felizes são os filhos que têm medo do pai. Eu morro de medo do pai. Eu tenho um temor muito grande. Agora, filho que não tem medo de pai, você já viu? Já viu o menino que fala assim, você fala para ele assim, ó. Aqui na videira não tem essas crianças assim não, mas você fala assim, ó, vou chamar seu pai. Pode chamar. Eu não tenho medo não. Rapaz, quando alguém falava, vou chamar seu pai, eu tremia tudo. Eu falava, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu lembro um dia, oh Jesus, coisa de moleque, né? Tinha uma senhora que o povo batia lá no portão dela, ela saía de fora e o povo saía tudo correndo, né? E eu também fiz isso muitas vezes. Mas um dia eu estava cumprindo, eu resolvi encarar ela. Eu vou fazer o barulho aqui nas portões, que essa velha sair aqui e o pau vai quebrar. E aí eu fiz um barulheiro no portão e a velhinha saiu de fora, a senhorinha, meu Deus do céu. Vai ser idiota assim em outro lugar. E eu falei, o que foi? E ela falou, vou contar pro seu pai, acabou. Eu tremi tudo, perdi a graça. Eu estava tão valente, tão bravo, né? O que foi? Eu vou contar pro seu pai, eu sei quem é seu pai, eu vou lá falar para ele. Jesus misericórdia. E eu falei, não vai não. Mas não adiantou não. Ela foi. E esse dia eu levei 2 surras, uma do pai e outra da mãe. Oh Deus! Quando falavam para mim, vai contar para o pai, eu tremia tudo, não faz isso. Não, lembrei de umas tantas aqui, mas não vou contar. Quando alguém falava assim, vou contar para o seu pai, acabava a graça, eu perdia tudo, esse primeiro. Eu ficava assim, eu sabia que o negócio ia pegar. Deus é o nosso Pai. Você precisa ter temor de Deus. Precisa ter temor de Deus. Quando você vê o pecado, você fala, não entra nisso, Deus está vendo. Meu pai está vendo, e não vai passar em branco. Se você é filho, vai ser disciplinado. Tenha temor a Deus. Esse que tem temor, tem futuro. Os que têm temor vão na frente. Mas tem gente que fica conjugando o verbo pecar. Ele peca, eu peco, nós pecamos e todos pecam. Não tem temor. Não tem temor, não tem futuro. O principal objetivo de Deus nessa vida é desenvolver um caráter cristão. Um caráter aprovado, semelhante ao de Cristo. Então você deve confiar em Deus, conhecer as situações, e que tudo está sob o controle de Deus. Lembre-se sempre que o Senhor tem pensamentos de bom ao seu respeito, e os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus. Se ainda não aconteceu na sua vida, se ainda não mudou, não chegou a promessa, não pare, continue confiando, continue sonhando, e nesse tempo, enquanto você está esperando, faça o melhor, peça a Deus para dar visão da situação, diga a Ele que você confia nele, peça a Ele para fortalecer no tempo de espera, peça a Ele para dar discernimento, visão da situação, e o diabo não vai roubar as promessas de Deus para a sua vida. Vamos orar? Glória a Deus. Vamos cantar um cântico? O Senhor está dizendo, eu é que sei, mas Senhor, como que eu posso olhar para essa situação? Eu queria orar com você, com todos vocês que a palavra falou ao seu coração. Em algum momento a palavra atingiu o alvo, a flecha foi certeira, foi a palavra de Deus que tocou na sua vida, e você falou, puxa vida, eu preciso abrir os meus olhos, eu preciso enxergar as situações da minha vida na perspectiva divina, preciso ver como Deus vê. Olha, eu também vou fazer o melhor, em todos os lugares que eu for, eu vou fazer o melhor, mesmo que a situação não pareça favorável, mesmo que a situação pareça contrária, mesmo que pareça que você está sendo perseguido, você está sendo injustiçado, injuriado. Não é assim, não foi assim. Mesmo assim, eu queria desafiar você para louvar a Deus,
E o tema dessa palavra, o louvor daqueles que estão no poço. Em janeiro eu vou pregar isso. O louvor daqueles que estão no poço. Então, aparentemente, parece ser o final. Está no poço, vai morrer aí. Mas, de repente, Judá entra na história. O louvor entra na história e muda a situação. José foi parar lá no palácio de Faraó, porque ele jamais murmurou, jamais reclamou. Ele olhou para a situação e falou assim: Deus me deu um sonho, Deus tem promessa, Deus tem promessa para você. Diga assim: Deus tem promessa para mim. Agora eu queria que você pensasse: qual é a promessa de Deus para a sua vida? Qual é a promessa de Deus? Feche seus olhos. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Você que não é casado, tem promessa de casamento? Diga aleluia. Você que está passando situação financeira difícil, Deus tem promessa de prosperidade. Diga aleluia. Você que está passando problema no casamento, Deus tem promessa de paz, de amor, de lealdade, de fidelidade, de abundância no casamento. Diga aleluia. Você que tem passado por enfermidades terríveis, que às vezes os médicos não sabem lidar, não tem uma resposta. Às vezes é uma situação de depressão, de tristeza, faz tudo e não melhora. Uma angústia, uma tristeza profunda no coração. Deus tem promessa. Deus tem promessa. Creia e confesse. Deus tem promessa. Deus tem promessa para você que está sofrendo. Deus tem promessa para você que está esperando. Deus tem promessa para aquele que está cheio de expectativa. Vai acontecer, vai mudar. Deus tem promessa. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está aí nessa expectativa entre a promessa e o cumprimento. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos cantar um cântico. Eu quero orar por você que a palavra tocou o seu coração e você quer dizer a Deus: Senhor, eu te louvarei, eu te louvo, eu glorifico o teu nome no meio da tribulação, no meio da luta. Eu quero te louvar. Meus lábios só vai sair louvor ao Senhor. Eu vou te louvar sempre. Eu quero te louvar sempre. Eu te louvarei, Senhor, por toda a minha vida. Eu te louvarei. Eu te louvarei em todas as situações. Está na abundância, eu louvo. Mas em meio à luta, em meio à tribulação, em meio à espera, a expectativa da promessa, eu te louvarei. Vamos cantar um cântico. Faça desse cântico a sua oração. Louva. Glória a Deus. Louva ao Senhor. Permanece em